Bom dia, galerinha do segundo. Então, pessoal, como prometido, estou postando para vocês aqui a aula referente ao realismo, né? Justamente a escola literária que a gente está estudando agora. E a escola literária também direcionada à obra que a gente está trabalhando, certo? A obra de Machado de Assis lá, que vocês estão fazendo justamente o resumo, né? Memórias Póstumas é uma obra aí que marca o início do realismo aqui no Brasil, sem falar da representatividade aí do próprio Machado de Assis para esse período dentro da literatura brasileira. O realismo, de um modo geral, a gente já pode pegar aí a sua base por meio da Europa, né? Só que hoje eu não vou estar falando do realismo europeu. Lógico que tudo que refletia no Brasil, esses períodos aí de século, desde o século 13, 14, né, até o atual século 19, atual século 19 que eu digo que o atual século 19 referente ao período do realismo, tá? Não o atual em que nós vivemos, beleza? Até o século que nós vamos trabalhar aqui, que seria o século 19, direcionado aí ao período do realismo. Então, a Europa ela sempre foi muito influente dentro desses movimentos artísticos e literários, certo? E junto com ele, né, o realismo veio também, beleza? Então, o que a gente tinha visto um pouquinho antes? A gente tinha estudado, né, primeira, segunda e terceira gerações aí, no caso do romantismo, certo? E, de um modo geral, a gente pode colocar o autor romântico, né, a questão da idealização que era pregada por eles. E aí a gente falou também de algumas outras obras, de alguns outros autores, lá dentro ainda do romantismo, em que eles começaram a criar, mesmo dentro dessa idealização, a idealização de quê? Da perfeição, certo? Então, o índio ele não era um selvagem, ele era um bom selvagem, ele era um herói, né? Então eram várias caracterizações que eram impostas ali, que eram modificadas em relação à própria sociedade. A sociedade ela não tinha defeitos, ela também era perfeita, né? Então eles mostravam a sociedade burguesa, né? A sociedade rica, uma sociedade abastada, e não mostrava realmente os problemas ali que existiam nesse mesmo meio, beleza? O realismo ele já veio quebrar essa corrente, tá bom? Então vamos pegar aqui de novo o que eu já gosto de falar sempre para vocês. Uma escola literária ela surge decorrente das modificações políticas, artísticas e culturais dentro de uma sociedade, dentro de um meio, dentro de um todo, tá? Então, essa mudança veio dentro de algumas características aqui e acabou nascendo aí, acabou surgindo aí essa escola literária mais real, tanto que ela vai vir aí em conjunto com o naturalismo, mas depois a gente vai falar do naturalismo, tá? E uma escola muito mais objetiva em relação a mostrar esses conceitos sociais, até conceitos relacionados ao evolucionismo, ao cientificismo, ao positivismo, né? Entre outras vertentes que vinham a compor esse período, tá? Então, de um modo geral, é um resumo que eu coloquei aqui para vocês e eu quero falar esse contexto histórico inicial, mas a gente entrar um pouquinho mais no Brasil, né? No Brasil em relação a esse realismo brasileiro. E em uma outra aula a gente postar aí mais conceitos relacionados aí ao realismo europeu, tá bom? Como eu já disse, não tem como separar 100% um do outro, até porque o Brasil, né, copiava todos os estilos. O Brasil ele era um reflexo do que acontecia na Europa. E a gente fala disso politicamente e culturalmente também, tá? Então, falar do realismo brasileiro sem falar do europeu não tem como. Mas eu vou tentar aqui desmembrar um pouquinho um do outro, tá? Um pouquinho. Então vamos lá. Então, o realismo é um movimento artístico que buscou objetividade e olhar crítico sobre a sociedade do final do século XIX. Então, o nome por si só já diz tudo, né, galera? Uma escola realista. Vamos sair da idealização do perfeccionismo lá do romantismo, né? E vamos mostrar o que realmente é e como é, tá bom?
A gente chegou a falar um pouco em sala, eu falei para vocês em sala, sobre a Luiz de Azevedo na obra O Cortiço, certo? E na obra O Cortiço, ela deixa bem clara ali a questão de Brasis, né? De mais de um Brasil, onde de um lado ali tinha um hotel luxuosíssimo e do outro lado o próprio cortiço em si. Então mostrava ali a idealização da burguesia e o perfeccionismo, a riqueza, o belo, né? E do outro lado mostrava justamente a frialdade, carnificina, a podridão, os males, as enfermidades, né? Que vinham junto com o ser humano, que é justamente a questão relacionada aí também à pobreza do próprio ser humano, né? Que aí já é o cortiço. Então, isso fica claro dentro da obra de Aloysio de Azevedo. E por isso que é uma obra, né, que mostra essas duas vertentes e entra dentro dessa escola do realismo, tá bom? Então, eu cheguei a citar um pouquinho para vocês que eu me recordo. Mas vamos lá. Então, o realismo, né, foi um dos principais movimentos artísticos do final do século XIX, com diversas formas de manifestação, né? A arte realista teve grande importância tanto na Europa quanto no Brasil. Na literatura, no caso, lá na Europa, né, autores como Gustave Flaubert, que foi o precursor, né, com a obra Madame Bovary, e Machado de Assis, aqui no Brasil, com Memórias Póstumas, que é o que vocês estão lendo agora. Então, esses dois aqui podem ser considerados aí como os pais do realismo, tá? Então, Gustave Flaubert com Madame Bovary, lá na Europa, e o Machado de Assis aqui no Brasil, tá bom? Então, eles foram os precursores, eles foram o que deram o pontapé inicial dessa nova vertente aí, tá bom? Então, considerados como leitura obrigatória para quem pretende compreender o movimento, tá bom? Então, uma delas a gente já está lendo, que é a obra de Machado de Assis, ok? Então, vamos lá. A obra de Machado de Assis, lógico que a gente já sabe, né? Memórias Póstumas. Eu iria colocar aqui um trecho da obra, mas como vocês já estão praticando a leitura da obra, eu achei desnecessário fazer isso, tá bom? Então, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis, é considerado a narrativa inaugural, como eu acabei de falar, do movimento aqui no Brasil, assim como Madame Bovary, como eu disse para vocês, lá na Europa, né? A perspectiva objetiva que mostra dentro dessa obra, né, e não idealizada em relação à sociedade. Foi o que a gente falou lá no nosso primeiro slide. Quando você diz que perspectiva objetiva e não idealizada da sociedade, é que agora você vai mostrar aí a sociedade realmente como ela é, a sociedade com os seus defeitos, né? A política com os seus defeitos, né? Então, quando você idealizava o homem romântico, o bom selvagem e todas as características que vinham junto com a idealização, a gente só pode chegar a uma palavra, né? Que seria perfeição, beleza? Então, a mulher idealizada, o homem idealizado, certo? Aquela questão quando eu falo do perfeccionismo, né? Até hoje nós vivemos dentro dessa visão romântica, né? Que é a questão, por exemplo, do casamento, né? A questão da mulher pura, do homem puro, né? Puro que eu digo em questões matrimoniais aí, certo? Então isso é pregado e isso veio desde lá do romantismo, né? São heranças deixadas aí pelo romantismo. Por mais que muitas pessoas não pratiquem, né? Esse puritanismo aí, mas acreditam, né? E conhecem sobre, certo? Porque é algo relacionado ao senso comum, que foi passado de geração em geração. Dessa geração em geração veio aí do romantismo ao que acontece realmente, que foi quebrado aí pelo nosso realismo, tá? Realismo naturalismo. Então, essa perspectiva não idealizada de sociedade, que mostra realmente os problemas que a sociedade tem, tá bom? Então, por exemplo, dentro da obra do Memórias Póstumas, né, a gente consegue ver ali a ironia como característica dentro da obra, né, que por meio da ironia a gente consegue perceber justamente essas vertentes a esses problemas existentes dentro da sociedade, né? Quando fala assim, de tom irônico, né? Essa relação idealizada ou perfeita, né? Então é irônico quando isso é mencionado dentro de uma obra realista, né? E tudo isso a gente consegue encontrar dentro da obra aí Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis,
tá bom? Então, justamente por isso que eu passei lá para vocês, por ser aí o pontapé inicial dessa escola aqui no Brasil. Quando a gente pega o contexto histórico, foi aquilo que eu falei para vocês, não tem como a gente quebrar, né? Porque o Brasil absorveu muito, né, dessa cultura europeia. Então, vinha junto também as vertentes literárias europeias também, tá bom? Só que, lógico, o Brasil fazia ali o seu meio, sua adaptação, porém era europeia. Então, quando a gente pega aqui o contexto histórico do realismo, né? O contexto histórico não tem como a gente desmembrar dos fatos históricos, né? Do que vinha acontecendo na Europa também. Então, os principais fatos históricos que permeiam o realismo aí são o desenvolvimento de teorias científicas na Europa, beleza? Tais como, quais seriam essas teorias científicas? Eu coloquei para vocês aqui o evolucionismo, né? O evolucionismo, que do modo geral é quando pega ali o homem, né? A crença do homem evolucionista, que fazia parte aí do realismo, é quando se pega o homem e por meio e mostra o processo de evolução desse homem, ou seja, saindo aí de um estado considerado como primitivo, né, e que passou aí por uma evolução até ser o que gradualmente ele é hoje, beleza? Dentro do passar do tempo. Então, basicamente, o evolucionista acreditava nisso, no processo de evolução do homem. E a evolução que ele fala é o quê? De conhecimento, tá bom? Então, outra vertente também que fazia parte aí, que permeava o realismo, é o comunismo, né? O comunismo a gente já sabe, coloquei aqui um pequeno resuminho, que é a organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, tá? Então, como eu disse, não vou aprofundar, só coloquei aqui mesmo a nível de vocês, vocês entenderem. No caso aí, as vertentes históricas que permeavam aí o realismo, né? Tanto europeu como brasileiro. Aí nós temos aqui o determinismo, né? O determinismo, que aí já vem de um comportamento humano, né? A crença do comportamento humano em relação à sua vida, né? Está já pré-determinada aí pela natureza, né? E o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Isso aqui é algo relacionado já ao ser humano com um propósito, né? Então, sabemos que dentro do próprio realismo tem aquela questão de você consegue mudar o seu futuro, mas, né, tipo, você é dono da sua vida, você consegue mudar, você consegue escolher aquilo que você quer ser, mas dentro da escola do determinismo aqui, eles colocam que nós já vivemos ali uma liberdade ilusória. É como se já tivéssemos ali um destino, algo já pré-programado por quem? Pela natureza, tá bom? E nós temos aqui o positivismo. Positivismo que já vem aí de Auguste Comte, né, que é o contismo, e aí já é uma oposição à teologia, já é uma oposição aí às crenças teológicas, às crenças da igreja. Então o positivismo ele já vai direcionado aí à questão do cientificismo, algo que tem que ser comprovado, algo que tem que ser positivo, tá bom? Aqui no Brasil nós temos a abolição da escravatura, né? A gente viu isso aí lá em Álvares de Azevedo, né? A defesa que ele vinha propondo dentro da sua poesia, tudo que ele vinha fazendo, isso já no romantismo, tá vendo? Então a gente consegue pegar aí autores românticos já com características aí do realismo, né? Então, lá em 1888 e a Proclamação da República Brasileira de 1889, né? Também, em 89 a gente vai pegar, professor, mas 89 não fazia parte também do romantismo? Sim, fazia. Só que da mesma maneira que você pega ali a forma idealizada que foi o romantismo no Brasil, pregada pelo homem romântico, aquela perfeição toda, né, de proclamar a república no Brasil, também existe a versão, né, que eles ditam ser a verdadeira, que é justamente a versão é, é, pregada aí pelo o homem realista, né, que não foi toda aquela beleza, tudo aquilo que contam muitos livros de história em relação a essa proclamação, tá bom? Então, ela faz parte também. Como eu disse, os autores ali do final do romantismo, eles já tinham características do realismo, tá bom? Então, ao mesmo tempo que eles pregavam idealizar, eles mostravam a realidade. Então,
Então, aqui de um modo geral, eu acho que a gente já falou basicamente de tudo isso que já está nesse slide aqui, mas um resuminho, né, das principais características do realismo. Então, as principais características do realismo remetem a uma oposição do movimento artístico anterior, qual é? O romantismo. Nesse sentido, opondo-se à idealização amorosa, ou seja, aquela perfeição amorosa, né, do amor, da vida, do homem, da mulher, de tudo, né, da riqueza. Os realistas representavam figuras humanas profundas em relação a suas alegrias, mas também as enfermidades, né? Então eles iam aí do 8 a 80, de um modo geral, a gente pode falar assim, que fugiam dos estereótipos de herói, da amada ou do vilão. Onde é que a gente consegue ver esses estereótipos de herói? Novelas, por exemplo. Novelas são obras que seguem aí uma linha romântica, né? Quase toda novela tem ali o herói, né? Tem um protagonista, e nós temos ali também o antagonista, né? E temos ali a amada, né? Que é disputada por esses dois, beleza? Então, fogem, dentro desse realismo, fogem, tá? Essa questão aí da amada, do vilão, por que o vilão ele não pode ser o herói? Por que o herói não pode ser vilão? E por que disputando justamente essa mulher amada? O realismo ele mostra muitos porquês também, tá? E essa questão aqui do herói, amado e vilão, típica do romantismo também. Além disso, a perspectiva egocêntrica, né? O egocentrismo ele é mais voltado ao quê? A escola realista, né? A gente falou lá da questão do próprio Lord Byron, né? Dentro do seu egocentrismo. Desculpa aí, gente. Tá. E da segunda geração romântica, tá? A gente conseguiu ver isso claramente e eu expliquei isso aqui para vocês ainda presente, né, em sala de aula, tá bom? Então essa visão egocêntrica do romantismo aí foi quebrada, até porque a gente está falando de quê? Lá do comunismo, né, como uma das vertentes aí do realismo, né, tanto na Europa como no Brasil. Então ela é substituída por um olhar mais objetivo possível, buscando representar a realidade de modo impessoal ou crítico, né? Sempre afastando o olhar apaixonado dos objetos retratados. Então, quando a gente fala aqui de ser mais objetivo, a gente está falando de quê? Ser impessoal. Impessoal é colocar o quê? É colocar ali o seu ponto de vista pessoal e sim ver aquela questão mais coletiva, o ver o todo, beleza? Por exemplo, a gente sabe que não acontece assim, né? Mas um presidente da república ele tem que ser ali impessoal, né? Ele tem que deixar o laço dele, a visão dele emocional das coisas de um modo mais objetivo. Ele não pode usar de sentimentos para poder tomar ali uma decisão, mas sim usar ali de um estudo, né, de uma questão mais científica, de uma questão mais crítica, né? Como eu disse, impessoal, aquela questão onde vai favorecer ao todo e não especificamente apenas a ele, tá? Isso nós, a gente já sabe, não vamos debater, mas isso a gente sabe que é em teoria. Então, sempre afastando esse olhar apaixonado dos objetos retratados. Lembra aí do que eu tinha falado para vocês em relação à mulher idealizada, o homem apaixonado? Quando a gente fala dessa impessoalidade, tanto para o homem como para a mulher, né? O homem apaixonado, ele vê aquela mulher como a mais bela do mundo, certo? Mas o outro homem já não vê, né? Tanta beleza assim. Da mesma forma, a mulher enxerga aquele homem ali, aquele homem perfeito, e mas outra mulher não. Então isso é uma questão pessoal, né? Ele tem que ser ali impessoal, né? Vendo de um modo geral que todo mundo vê para todos, né? Tem que fazer para todos. E aqui o realismo no Brasil, né? Então no Brasil o realismo teve como principal representante, a gente já falou disso, né? O Machado de Assis, né? Autor de célebres livros, a gente já sabe, como Memória Póstuma de Brás Cubas e Dom Casmurro, tá bom? E outros autores de destaque em terras nacionais são o próprio Luiz de Azevedo, tá? Que a gente falou dele sobre a questão do cortiço,
mas também temos uma outra obra aí que é o Mulato, também indico para vocês, tá? Galera, a gente sabe que não vai dar tempo de ficar trabalhando todas as obras, beleza? E a gente sabe também não sabe também como é que vai ficar essa relação aí de pandemia. Volta, não volta, tem prova, não tem. Mas uma dica que eu já dou para vocês já estão fazendo um trabalho aí sobre Memórias Póstumas? Já lê essas outras obras, já lê Dom Casmurro, já lê aí O Mulato, né? Já lê Inocência aí de Visconde de Taunay, tá bom? De autores brasileiros, e são obras que frequentemente são cobradas nessas avaliações externas, porque ler todas as obras não dá tempo, né? Mesmo que a gente estivesse presencialmente, eu teria que estar selecionando alguma outra obra, né? Então, inicialmente eu já pedi para que vocês lessem Senhora, né? Lá do quando a gente estava no romantismo, ainda pedi que vocês lessem a obra Senhora. Então, é, leiam essas obras que eu vou indicando, tá bom? E leiam também essas que a gente sabe que não vai dar tempo de estar analisando. Terminou uma, já começa a ler a outra, tá? A gente consegue encontrar essas obras gratuitamente na internet, beleza? Aquela que eu enviei para vocês mesmo, eu baixei ela na internet, rapidinho a gente encontra, tá bom? Então, acredito que já tenha finalizado aqui, né? Continua porque, igual eu falei para vocês, a gente vai estar entrando aí mais uma vertente europeia, né? Por mais que tenhamos falado muito sobre a Europa também, mas eu vou aprofundar mais esse berço do realismo, né? Tanto na Europa e essa vertente que chegou no Brasil, que foi o que a gente acabou de ver aqui por meio do Machado de Assis, beleza? Do pai aí do realismo brasileiro, tá bom? Então, galerinha, agradeço aí, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.